Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos aqui aprofundar bem este tema que é tão controverso, que é a opressão, a supressão da liberdade de expressão. E nós questionamos porque é que existem algumas pessoas que não querem que outras pessoas falem coisas. Não é? Isso acontece porque elas estão querendo poder e riqueza. E vem o seu poder e a sua riqueza sendo colocadas em jogo devido ao que outras pessoas falam. Logo, esse poder e essa riqueza, ela não está sendo acessada, adquirida das formas mais honestas e mais amorosas, porque senão não haveria um problema em outras pessoas falarem o que querem. E para que se possa acumular tanta riqueza e tanto poder, é preciso realmente haver um controle total sobre a população, sobre os animais, as plantas, as coisas, a mercadoria, todo o sistema de negócio. É preciso haver um controle total sobre as coisas. E esse tipo de sistema de controle, hoje em dia, ele está sendo feito essencialmente através da tecnologia, chegando ao sistema de controle tecnológico absoluto, biométrico. E eu tenho vindo a fazer diversos trabalhos sobre este tema e achei por bem fazer uma revisão, colocar num vídeo uma revisão o mais aprofundada e detalhada possível sobre este assunto, para que fique demonstrado com informações oficiais todos estes passo a passos que estão sendo dados. E porquê é que eu resolvi fazer isso hoje? Porque esta semana, no dia 14 de agosto de 2018, foi sancionada a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil, pelo presidente Michel Temer. E nós vamos aqui fazer uma análise bem profunda sobre isto. O que é que significa tudo isto? Não é? Então nós podemos ver aqui no blog do canal Daniel Simões, tem a lei, o link que vocês podem ler na íntegra dentro do site do Planalto, toda a lei. Eu não fiz uma análise de toda a lei, mas fui buscar assim alguns pontos assim essenciais que abrem o leque para muita coisa, não é? E uma coisa que eu destaquei, essencialmente, é isto aqui. É impossível instaurar um sistema de controle tecnológico biométrico absoluto sem ir contra a Constituição brasileira, por mais que eles estejam querendo disfarçar isso. Quando nós lemos na Constituição brasileira o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, o artigo 5º, parágrafo 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, eu pergunto como é que isto pode ser contornado. Porque aqui está dizendo que é inviolável a intimidade, a vida privada das pessoas, a imagem das pessoas. Eu não vou entrar nem sequer na honra, né? Porque a honra já entramos em questões filosóficas de ética e moral e aí vamos complicar. Vamos ser bem objetivos aqui, neste sentido. Como é que se vai conseguir criar um sistema que já está criado de controle tecnológico biométrico absoluto sem entrar dentro da inconstitucionalidade de violar a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas? E eu tenho vindo a trazer isso. Então vamos ver aqui. O Michel Temer, nesta terça-feira, dia 14 de agosto, sancionou a Lei Geral da Proteção de Dados, cujo texto final contém 49 vezes o termo Autoridade Nacional. O Brasil tornou-se assim o 128º país a possuir uma lei de proteção de dados pessoais, ou seja, isto aqui não é algo que está sendo criado na cabeça dos políticos brasileiros. Isto é algo que vem dentro de uma agenda internacional com um objetivo específico de ter um governo mundial de controle tecnológico absoluto. O artigo 1º da Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais existe, segundo o que diz o artigo, existe
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E no parágrafo 3º diz que a lei existe para garantir e proteger a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Aqui já começamos a ter um sorriso meio sarcástico, né? Surgem as perguntas, existirá realmente liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião no Brasil e no mundo, tanto nos meios de comunicação virtuais quanto no mundo físico? Em redes sociais, o que vai predominar? O que é que vai predominar dentro das redes sociais aqui no Brasil? O regimento interno da empresa, a qual se reserva a determinar ela mesma quais os conteúdos que devem ou não existir em suas plataformas, ou a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais? O que é que vai prevalecer? As redes sociais, elas deverão ser consideradas empresas privadas com os seus regimentos internos, com total direito a censurar informações e as ideias que ela quiser? Ou será que as redes sociais, elas deverão ser consideradas como prestadores de serviços públicos não estatais, considerando o poder que possuem sobre a psique humana, logo sobre a sociedade como um todo? Porque, inegavelmente, as redes sociais estão tendo um poder imenso, não é? Na formação da opinião pública, na disseminação de ideologias. Deverão essas empresas, essas redes sociais serem consideradas à margem da lei? Porque a lei determina que se deve garantir a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião e de sistemas de crença. Logo, como é que pode existir dentro de um país um serviço que está comprovadamente sendo um serviço público, não é? Apesar de estar sendo fornecido por uma empresa privada, ir contra essa lei, não é? Que garante a liberdade de expressão, de informação e comunicação, e fica censurando informações, não deixa que certas informações sejam divulgadas, que certas perspectivas e visões de vida e políticas sejam transmitidas. Vamos seguir em frente. No artigo 1º, podemos ainda ler que a Lei Geral da Proteção de Dados existe para, no parágrafo 4, diz a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Aí surge a pergunta: como é que vai fazer o Estado e as empresas, como é que eles vão fazer para garantir esta inviolabilidade e simultaneamente instaurar um sistema de controle tecnológico biométrico absoluto? Porque se a intimidade, a honra e a imagem são invioláveis, como é que os caras vão fazer a recolha da intimidade da pessoa, que são as biometrias? A íris dos olhos, o registro de voz, as impressões digitais digitalizadas, tudo isso é intimidade e imagem da pessoa. Fazer um scanner da face da pessoa. Ora, se é inviolável, um dos primeiros princípios é que isso é inviolável. Como é que então eles vão fazer essa recolha? Começam aqui a surgir as contradições, não é? Então, o Estado e as empresas, ao exigirem a leitura biométrica dos seus cidadãos, sem oferecer qualquer outra possibilidade de identificação, sempre estarão agindo de forma inconstitucional. E volto a repetir, é impossível instaurar um sistema de controle tecnológico absoluto sem ir contra a Constituição Brasileira, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, parágrafo 10, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É preciso que nós integremos profundamente este entendimento em nós, como cidadãos. Quando, então, aí é que começam as coisas, né? Quando o artigo 4º diz que esta lei não se aplica, os caras já começam a criar aqui as exceções, quer dizer, é inviolável, a imagem das pessoas, a intimidade, a vida privada é inviolável, mas aí começam estas ressalvas, né? Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou académicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação, repressão de infrações penais. Começou aqui. Então o que eu vejo, que é o que eu digo aqui, o que eu vejo é uma brecha imensa na garantia de tais inviolabilidades
e que pode ser aberta esta brecha em imensas ramificações, mais uma vez inconstitucionais, sempre respaldadas por imensos parágrafos e alíneas, em incontáveis leis, também elas assim inconstitucionais. Porque se existem certos princípios, o cara diz assim, não, liberdade de expressão, nós garantimos a liberdade de expressão, mas, aí, ó, como assim mas? Ou tem liberdade de expressão ou não tem? Não, existe sim liberdade de expressão, mas a pessoa não deve falar. Então, peraí, já está criando, já não existe liberdade de expressão. Então, quando a Constituição diz que é inviolável a vida privada, a imagem da pessoa, mas aí diz, não, mas isto aqui não é aplicado nos seguintes casos. Então peraí, então existe uma violação da imagem e da identidade, né, da vida privada da pessoa. Assim, são contradições imensas que é preciso nós termos consciência disso. Está havendo uma manipulação imensa disso, né? Então, a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais revela-se ainda mais hipócrita quando no artigo 7º, parágrafo 1º, diz que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Reparem bem o que é que está aqui dizendo. Os dados pessoais só podem ser levantados, só podem ser adquiridos mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, ou seja, a pessoa que só vai dar a sua biometria se quiser. Só que depois apresentam-nos de seguida, dentro do mesmo artigo, e o caso, né? Caso o cidadão queira continuar usufruindo dos diversos serviços oferecidos pela sociedade, dentro do mesmo parágrafo, mostram-nos que do mesmo artigo mostra-nos 15 parágrafos determinando quando é que o titular deverá fornecer os seus dados pessoais, mesmo que não queira. Ou seja, é a mesma contradição, né? Aqui, no artigo 7, o parágrafo 1 do artigo 7º diz que só pode ser dados os dados, né, biométricos com o consentimento do titular, né? Com o consentimento. Só que depois deste primeiro princípio surgem 15 parágrafos determinando quando é que o titular deve fornecer os dados pessoais, mesmo que não queira. E, em alguns casos, não é que ele seja obrigado, mas é em caso do cidadão queira continuar usufruindo dos diversos serviços oferecidos pela sociedade. Então surgem as perguntas finais neste artigo. Será que as bases que eu aqui forneci servirão para aquelas pessoas que são realmente contra a instauração da nova ordem mundial de controle tecnológico absoluto? Será que estas bases vão servir para as pessoas exigirem a contínua utilização dos serviços do Estado e das empresas sem fornecerem os seus dados biométricos? Será que é possível fazer isso hoje em dia? Até onde é que nós vamos conseguir resistir ao fornecimento dos dados biométricos e continuar participando da máquina social, da máquina do Estado? Nós moramos dentro de um país, por mais que nós não concordemos com a existência do Estado, o Estado existe e fica quase impossível funcionar dentro de uma sociedade sem usar os mecanismos do Estado ou das empresas. Mas será que nós conseguiríamos fazer essa máquina continuar a funcionar, para fazer funcionar a nossa vida sem fornecer os dados biométricos? Ou será que, para não alimentar as engrenagens da nova ordem mundial de controle tecnológico absoluto, teremos que ficar gradualmente à margem da sociedade e sofrer as consequências óbvias que tal escolha implica? Será que nós vamos ter que nos tornar marginais da sociedade? Quais as implicações disso? Principalmente para quem tem filhos. Quais as consequências disso para as crianças, se a pessoa não alinhar com essas biometrias? Mas afinal, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que seja instaurado um sistema de controle tecnológico absoluto ou não estamos querendo? Porque se não estamos querendo e estamos dando as nossas biometrias ao sistema, então está havendo uma contradição na nossa vida. Não podemos estar a querer uma coisa e a fazer outra. Se estamos querendo que o sistema de controle tecnológico biométrico absoluto não seja instaurado, não podemos estar a dar as nossas biometrias, não. E temos que exigir que as coisas funcionem sem que seja dado esses dados. E aí surge outra questão. Se havia for a crescente marginalização social, quem tem coragem para escolher esta via? Depois eu vou buscar muitos assuntos, né, porque eu já trouxe muitos artigos sobre isso.
E vamos ver, por exemplo, este aqui, como é que o Brasil está aplicando algo que é parte de uma agenda internacional. Não é? Isto aqui não é por acaso, não está surgindo na cabeça dos políticos aqui. Eles vão lá fora, aos encontros, às cimeiras, aos fóruns, às reuniões de organizações internacionais, das quais eu já mostrei um bocado, como a cimeira do Governo Mundial, ou cúpula do Governo Mundial que acontece no Dubai, Grupo Bilderberg, Comissão Trilateral, Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, etc. Por aí vai. Eles vão lá, recebem as diretrizes, orientações sobre como é que as coisas devem funcionar aqui. E chegam aqui, apresentam isso como se fosse... o deputado tal apresentou a proposta de lei para a criação do cartão único de identidades. Foi da cabeça dele? Será que foi da cabeça dele que surgiu essa ideia do cartão único? Não, faz parte de uma agenda internacional. E dentro dessa agenda internacional, nós podemos ver que existe a Cimeira ID 2020, o Programa Global para o Controle Tecnológico Biométrico Absoluto, que é mais um encontro de personalidades, organizações e corporações internacionais, este focado em instaurar um sistema global de controle tecnológico biométrico absoluto. É mais um encontro deste interesse. Fórum Económico Mundial. É tudo a mesma coisa. São os mesmos caras trabalhando nas várias áreas de instauração do Governo Mundial de Controle Absoluto. Eles descrevem-se como uma aliança comprometida em melhorar as vidas através da identidade digital. Que tão boas intenções, não é? Aí nós podemos ver, abrir aqui, vamos abrir, porque nós estamos aqui fazendo um vídeo para conter informações mais detalhadas. Nós podemos abrir aqui os sites destes projetos e ver, ler, quem quiser, entrar aqui dentro e ler bem detalhadamente quais são os objetivos destes caras. Né? E é isso que eu vou mostrar. Quem são os caras que financiam isto, né? Esses movimentos. Reparem como tudo está começando pelos refugiados, mas não só. Né? Eles dizem 1 bilhão de pessoas vivem sem identidade oficial reconhecida. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Então eles não sabem o que é que vão fazer e querem identificar toda a gente, porque na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental isso já está acontecendo em larga escala. Já está acontecendo no Japão, na China, em todo lugar. Pessoas são completamente controladas. E quem é que está fundando isto? Quem é que está financiando isto? Os mesmos. Vamos voltar ao blog que eu aqui mostro. Essencialmente a Fundação Rockefeller, assim que Microsoft, mas não só. Me abri aqui novamente. Aqui tinha mais, eu só tinha recolhido 3 empresas. Nós podemos ver aqui Gavi, Aliança de Vacinas Mundiais. E aí tem parceiros gerais, como podem ver aqui. Então a coisa é muito internacional, é muito bem organizada. Reparem bem, a Fundação Rockefeller, nós estamos a ver aqui no canal. Eu estou fazendo uma série de vídeos que se chama Eugenia no Brasil, a história da eugenia no Brasil e a Fundação Rockefeller. Como é que a Fundação Rockefeller participa aqui da criação do sistema de saúde aqui no Brasil e como é que a eugenia caminha passo a passo com ele, lado a lado. E agora nós vemos a mesma fundação participar deste encontro que é a ID 2020, financiar mesmo para um controle tecnológico biométrico absoluto. E nós vimos ali que existe, e vou abrir novamente, que é para ficar bem registado, nós vimos que existe um grupo de vacinas globais. A Aliança das Vacinas, que é o Gavi. E nós vemos a Fundação Rockefeller diretamente associada à criação do sistema de saúde dentro do Brasil, nos anos 20, e como é que isso está diretamente associado à eugenia dentro do Brasil. Então as coisas não estão a acontecer por aí. Existe uma linha seguindo aqui. A sintonia de objetivos entre as imensas instituições internacionais e organizações globalistas é perfeita, uma vez que todas elas são braços do mesmo corpo. Por isso a referência à Agenda 2030 no site do ID 2020.
força de vontade política crescente. Em setembro de 2015, todos os Estados-membros da ONU adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030. A Agenda 2030 pode ser encontrada aqui. Eu forneço os links todos para que nós possamos ter acesso ao máximo de informações possíveis e podermos estudar tudo. Estão aqui os 17 programas que constituem a Agenda 2030. São 17 metas interrelacionadas e 169 alvos associados para promover o desenvolvimento social, económico e ambientalmente sustentável. No Target 16.9, o 16 é paz, justiça e instituições eficazes. O parágrafo 9 do programa 16, todos os países assumiram o compromisso global de fornecer a identidade jurídica para todos, incluindo o registro de nascimento até 2030. Ora, então o que está a acontecer aqui no Brasil tem a ver com tratados internacionais e não tem a ver com a soberania do Brasil, porque o brasileiro não está decidindo nada disto. Aliás, em nenhum destes países a população está decidindo alguma coisa. Isto faz parte de tratados internacionais onde a população não tem nada a dizer. Ora, esse compromisso global estabelece uma linha de tempo ambiciosa e há uma necessidade urgente de harmonizar as abordagens existentes, trazer diversas vozes e acelerar a ação. O Brasil já colocou a meta até 2022. Apesar daqui o programa ser ID 2020, mas o Brasil colocou a meta até 2022 porque viu que não tinha capacidade de fazer um levantamento total das biometrias dos cidadãos até 2020. Então, por isso é que acontece isto que nós estamos a ver aqui, que é a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pelo Temer, que faz parte de um passo, é mais um passo na direção disto que foi acordado dentro da Cimeira ID 2020, né? Ou melhor, assinado dentro da Agenda 2030 e que está sendo aplicado pelo programa ID 2020, pela Cimeira 2020. Então, vemos isso, né? Existiram centenas de nações pertencentes às Nações Unidas que simplesmente concordaram com a aplicação da Agenda 2030 dentro dos seus países e concordaram sem perguntar nada à população. E uma dessas alíneas da Agenda 2030 é o controle tecnológico biométrico absoluto sobre as pessoas. E ninguém perguntou nada às pessoas, à população, se elas querem ou não isso. E então, quando a Lei da Proteção de Dados Pessoais é aprovada agora pelo Michel Temer, nesta semana, é mais um passo na concretização da Agenda 2030. A perca da soberania nacional, que nunca existiu. Aí eu oriento as pessoas a verem este vídeo aqui que eu também já criei, né? Instituições oficiais do Governo Mundial e exemplos de programas de controle mental. Se fôssemos fazer uma análise detalhada de tudo que encontramos nestes sites da ID 2020, esta não seria uma matéria, mas um livro. Sempre disfarçados de boas intenções, de preocupação com os menos favorecidos e de vontade em melhorar a vida das pessoas, os eventos e organizações internacionais que temos vindo a divulgar neste blog são quem está determinando as políticas internas de cada nação alinhadas com a nova ordem mundial. A soberania nacional da maior parte dos países do mundo simplesmente não existe mais, apesar dos governos tudo fazerem para que os povos não se apercebam disto. Uma das razões que faz com que os povos de cada nação não tenham consciência disto é a falta de conhecimento das constituições que os regem. E nós olhamos para Portugal, porque o meu trabalho é acompanhado tanto por portugueses como por brasileiros, e eu nasci em Portugal, apesar de já morar no Brasil há mais de 12 anos, e então continuo focando os meus estudos e o meu trabalho na divulgação da realidade da língua portuguesa, não só da língua portuguesa dentro do Brasil, mas da língua portuguesa nos vários países, essencialmente Brasil e Portugal. Então, uma coisa que eu já mostrei algumas vezes, por exemplo, em Portugal, a população conhece, se a população conhecesse a Constituição portuguesa, saberia que oficialmente o derradeiro passo que fez o país perder a soberania nacional foram as alterações feitas no artigo 8º dos direitos internacionais, que dizem, é pequeno, são só 4 parágrafos, o artigo 8º dos direitos internacionais. Eles dizem o seguinte: as normas e os princípios de direito internacional, geral ou comum, fazem parte integrante do direito português.
As normas constantes de convenções internacionais, regularmente ratificadas e aprovadas, vigoram na ordem interna. Nem precisamos de ler tudo isso, não é? E mais uma vez vemos aqui as normas emanadas por órgãos competentes das organizações internacionais vigoram na ordem interna. As disposições e tratados que regem a União Europeia são aplicáveis na ordem interna. E quer dizer, nem se questiona assim, olha, o que as normas emanadas dos órgãos competentes, das organizações internacionais de Portugal seja parte, estas normas emanadas, vamos levar para votação, para a população votar se quer ou não. Isso não é colocado nas constituições, não. Simplesmente é assim, vigora, acabou-se. Elas são normas emanadas, são princípios, disposições, seja lá o que eles quiserem chamar, e são aplicadas sem o povo perguntar nada, sem perguntar nada ao povo. Os moldes que estão transformando todos os mecanismos do sistema de cada nação têm a sua origem nestes eventos e organizações internacionais. Dentro de cada nação, um político, uma cara, um nome, sempre surge como sendo a peça desta complexa engrenagem que apresenta as propostas, ideias e sistemas de crenças como as que são apresentadas no site do ID 2020. E eles dizem que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivem sem identidade oficialmente reconhecida. Esta falta de identificação reconhecida dos provém-nas de proteção. Coitadinhas, elas ficam sem proteção porque não têm um controle tecnológico em cima. E porquê é que elas estão desprovidas de proteção? O que é que aconteceu? Qual a história toda que está por trás que colocou elas numa situação vulnerável? Então elas sem essa identificação biométrica, elas ficam sem proteção, ficam sem acesso a serviços e direitos básicos. E ID 2020 é uma parceria público-privada dedicada a resolver os desafios da identidade para estes pobres através da tecnologia. Algo que destaca nas apresentações dos sites de todas estas organizações é a predominância de pessoas de pele escura oriundas de África, da Ásia, da América Latina como os alvos dos benfeitores. E é eu nem sei como é que chama, um tsunami de dinheiro direcionado para estes povos. Mas ao mesmo tempo não se vê melhoria na vida destas pessoas. Se vê cada vez mais refugiados acontecendo. E é uma situação muito delicada tudo isto. Porque os mesmos criadores dos problemas são eles que estão apresentando as soluções. Não é? Então porquê identidade digital? A identidade é fundamental para a oportunidade política, económica e social. E, no entanto, o Banco Mundial estima que mais de 1 bilhão de pessoas não podem provar quem elas são. Olha, elas não podem provar quem elas são. Eu vou ter que chegar lá aos caras e dizer, olha, eu sou Daniel. Eu preciso provar que eu sou Daniel. Cara, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou o que eu sou. O Daniel nem sequer existia. Eu vou provar o quê? Para que é que vocês estão querendo controlar a minha vida de todas as pessoas? Uma identidade digital pode ser individual no centro, pode fornecer oportunidades políticas, económicas e sociais. Oportunidades. Que oportunidades são estas? Oportunidades de fazer parte de um sistema competitivo altamente destruidor que divide as pessoas e faz elas agirem como lobos e tubarões e hienas, comendo-se uns aos outros, para ver quem é que consegue ter um pouco das migalhas desses esquemas multimilionários que estas corporações multinacionais fazem dentro dos países. As palavras que eles usam, sabe? As terminologias usadas, elas são muito reptilianas. E a preocupação deles é com eles mesmos. É porque as pessoas não podem provar quem elas são. Essa é a preocupação deles. Ou porque eles não podem controlar os seus movimentos, transações comerciais, pensamentos e todas as áreas da sua vida. Porquê que será? Qual será realmente a preocupação deles? A preocupação é que elas não podem provar quem são. Nós. Eu estou incluído. A preocupação deles é que nós não possamos provar quem nós somos. Ou porque é que eles não podem controlar os nossos movimentos, as nossas transações comerciais, os nossos pensamentos, as nossas falas com a liberdade de expressão. E não podem controlar todas as áreas das nossas vidas. Puro socialismo, isso.
As transformações sociais na próxima década não deixam dúvidas. Um sistema orwelliano de controle tecnológico biométrico absoluto está sendo instaurado e quem quer ficar de fora vai sofrer as consequências. Uma vez que se verá impedido de ter dinheiro, será completamente digital e será impedido de acessar a imensos mecanismos do próprio sistema. Mais uma vez, você quer ser controlado tecnologicamente ou quer ter dinheiro no bolso? Aí é que está a questão. A maior parte das pessoas vai querer ter dinheiro no bolso. E para isso vai se deixar controlar. Vai fornecer os seus dados biométricos. E quando os caras quiserem implantar o chip na pessoa, a pessoa vai estar completamente aberta para que isso aconteça. Porque ela não quer ficar de fora. Nem todos ficarão de fora por opção própria. Mas devido ao chamado analfabetismo tecnológico, nós que temos acesso à internet, temos a percepção de que o planeta todo está digitalizado. Mas muito longe de tal realidade, bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet, segundo o relatório da ONU de 2016. Por experiência própria, eu sei que muitos relatórios da ONU estão manipulados, mas mesmo que este esteja, o que não me parece, deparamos com um enorme paradoxo dentro da própria instituição. Se sabem que existem tantas pessoas sem acesso à internet, por que é que ainda temem instaurar um sistema completamente digitalizado em seus mecanismos? Quantas pessoas vão ficar de fora? Será uma sociedade, como nós já lemos, por exemplo, no livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, será uma sociedade, uma humanidade dividida entre aqueles que têm acesso à nova ordem mundial, ao Admirável Mundo Novo, e os outros vão ser os bárbaros? Está aqui o relatório, mais de cerca de 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. Mais de metade da população mundial ainda não tem acesso à internet. Então os resultados são óbvios, uma quantidade enorme de pessoas marginalizadas do sistema instaurado, enfrentando impensáveis dificuldades no acesso aos bens mais básicos, como água, comida, roupa e casa. Por exemplo, a água nós temos estado a ver, já estamos a fazer aqui trabalhos também, já temos estado a apresentar trabalhos no blog e até em vídeos sobre o controle da água aqui no Brasil. E como é que está havendo uma grande manipulação entre a realidade da existência de água potável e os relatórios, esses sim enganosos, que estão saindo da ONU, dizendo que até 2030 vai haver um déficit de água potável de 40%. Mas isso só vai acontecer porque se quer, né? O Estado de São Paulo está se preparando para uma nova seca. Para quê? Se existe aqui no Brasil aquíferos com água para alimentar o planeta inteiro por mais de 250 anos. E eu tenho vindo a trazer esses temas. Esses temas às vezes parece que não estão relacionados uns com os outros, mas estão todos relacionados uns com os outros. É o controle total de todas as áreas da vida que os caras querem. Então o impacto previsto por estas mesmas instituições e não divulgado ao grande público é que mais de 2 bilhões de desempregados até 2030, que também já fizemos diversos trabalhos aqui focados no desemprego, nessa perspectiva que eles têm de mais de 2 bilhões de desempregados até 2030, e isto para uma população de 8,5 bilhões, isto em contraste com os mais de 200 milhões de desempregados agora existentes numa população de pouco mais de 7 bilhões de seres humanos. Ora, o impacto que está sendo calculado disto tudo é muito grande. Até 2030 nós vamos estar a assistir transformações dantescas, gigantescas e dantescas. Vamos estar a ver situações, infelizmente, que não vão ser agradáveis. Temos que nos preparar psicologicamente para isso, espiritualmente. Nós que estamos a ter a arrogância de achar que estamos a despertar espiritualmente, nós temos o dever de procurar ser a luz que caminha neste mundo. Não estejamos à espera de um mestre que vá chegar para manter a luz espiritual no mundo. Porque nós somos mestres, todos nós somos mestres, o mestre está em nós. Despertem o mestre que está em vocês. Despertem o mestre que está em nós. E sejamos nós a luz neste mundo, porque somos nós que podemos fazer a mudança. Todos nós.
Este sistema só vai ser instaurado se nós permitirmos. E a maior parte da população está permitindo. E dificilmente isso vai ser impedido. Então é preciso que nós tenhamos plena consciência do que somos espiritualmente. O que somos como fonte espiritual. E que tudo isto é uma transição. Nada disto pelo que estes caras estão lutando aqui. Isto tudo não vai existir daqui a um tempo. Os caras estão lutando por uma coisa que parece... Para quê? Nós não ficamos aqui, não. Ninguém fica aqui para contar a história. Então existe um poder espiritual muito grande em nós, que é a única coisa que é real e que permanece em nós. É essa fonte de energia amorosa em nós. Nos conectemos cada vez mais com isso, para que sejamos a luz do mundo. Vocês podem receber mais informações sobre esta cúpula, esta aliança ID 2020, no seguinte documento, neste link aqui. Só copiarem isto tudo. Ou vão no blog e linkem aqui para ter mais acesso a tudo isto. E como nós estamos a fazer aqui um vídeo intencionalmente detalhado, vamos continuar. Nós vimos aqui também que a Accenture é uma parceira das Nações Unidas para o controle tecnológico biométrico absoluto. A Accenture à frente do Registro Biométrico Global de Refugiados em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E aqui eu não vou ler isto tudo, porque aqui sim seria muito densa a informação, não é? Mas vocês podem abrir aqui este link para vocês conhecerem melhor quem é a Accenture. E o que é que eles trabalham? Essencialmente com o levantamento do registro biométrico da maior parte das pessoas que existem. Os caras estão trabalhando, mais uma vez, aqui em parceria com a Microsoft e a Fundação Rockefeller para o programa ID 2020. E nós vemos, por exemplo, que o reconhecimento facial, a biometria facial já está acontecendo. O sistema de controle já está fazendo a recolha dos seus dados biométricos, mesmo sem você saber, ou sem a sua permissão. O que pensa sobre isto? Tem consciência o quanto este controle manipula as suas escolhas e o seu dia-a-dia? O sistema de controle tecnológico biométrico absoluto já é quase uma realidade, mas como isto acontece? O Estado controlando e supervisionando todos os seus movimentos, pensamentos e emoções, a sua vida privada e pública, a sua liberdade de escolha, limitando esta ao leque disponibilizado pelo mesmo, recolha e armazenamento de todas as informações possíveis sobre os itens acima relacionados, mais a escolha e armazenamento de todas as informações biométricas, biológicas e genéticas. O absolutismo do controle tecnológico ainda não é uma realidade, mas o sistema de controle está se esforçando imenso para que tal cenário seja real o mais rápido possível e muito mais cedo do que imaginamos. Ora, quando nós vemos que eles estão controlando a nossa vida privada e pública, já estamos vendo a inconstitucionalidade disto. Quando nós vemos que existe na Constituição a garantia para a inviolabilidade da vida privada, da privacidade da pessoa, da sua imagem. Então como é que está a acontecer este controle tecnológico sem ser inconstitucional? Qual o valor da Constituição no Brasil ou em Portugal? Aí nós olhamos, aqui eu forneço também mais uma vez para a Cimeira ID 2020. Sabe, por exemplo, que o Estado e imensas empresas já estão fazendo a recolha e armazenamento dos seus dados biométricos e da maior quantidade de informação possível sobre a sua vida pública e privada, mesmo sem você saber ou sem a sua permissão? E você sabe que estes dados já estão sendo trabalhados por inteligências artificiais com bases algorítmicas que resultam em dados estatísticos, os quais revelam padrões e suas escolhas, pensamentos e emoções, ou seja, existe inteligência artificial recolhendo os dados sobre as pessoas e usando bases de algoritmos para determinar o que a pessoa pode fazer, pensar, sentir. E você sabe que estes padrões identificados pelas inteligências artificiais resultam em previsões sobre as suas futuras escolhas, pensamentos e emoções? E que estas previsões são usadas, por exemplo, a prever se você comprará um determinado produto, se você irá comparecer a um determinado evento,
se você vai fazer uma determinada escolha de trajeto em suas caminhadas, se está a favor ou contra uma determinada ideia ou situação, se vai votar a favor ou contra um determinado político ou proposta e muito mais coisas. Em 23 de março de 2017, a Google registrou a seguinte tecnologia de controle. E esta tecnologia serve para fazer exatamente as previsões que foram mencionadas atrás. E esta tecnologia, este é o registro de patente dela, nos Estados Unidos, por isso aqui é o US 2017 008 3821A1, detectando e corrigindo potenciais erros de comportamento do utilizador. Tem aqui o link para vocês verem, na íntegra, está tudo em inglês aqui, este registro de patente. Tem aqui, tem até a parte tecnológica, não é? As descrições tecnológicas. E para ampliarmos a percepção da profundidade do controle tecnológico que vivemos hoje em dia, compreendemos os objetivos absolutistas de tal controle e o quanto de informação já está sendo recolhida sobre nós, sem nosso conhecimento, logo sem nossa permissão, basta olharmos algumas notícias divulgadas no final deste artigo. Mas antes de eu mostrar estas notícias, vamos examinar nos conteúdos da seguinte notícia como o público em geral recebe tais tecnologias de controle e descobrir que a maior parte das pessoas, além de não compreender a profundidade de tal controle, apoia esse mesmo controle pelos mais fúteis motivos, como por exemplo organizar fotos em nuvens. Nesta notícia, nós vemos assim, Google Fotos vai ficar mais inteligente com melhorias ao reconhecimento facial. Ou seja, os caras vão colocar a biometria facial nas fotos do Google. As pessoas colocam no Google. Desde meses passados, o Google Fotos tem recebido funções de inteligência artificial. Em breve, a ferramenta da gigante de buscas ganhará novas melhorias com foco no reconhecimento facial. Atualmente, o aplicativo da empresa já consegue detectar pessoas pelo rosto. No entanto, muitas vezes são criadas duplicadas de um mesmo indivíduo. Os aprimoramentos do algoritmo visam encontrar as duas entidades e questionar ao usuário se são iguais. Ora, depois nos comentários, nós podemos abrir aqui, vocês podem abrir o link aqui, e nos comentários eu fui encontrar aqui coisas muito interessantes que mostram que as pessoas concordam plenamente com isto. Não é? E podemos ler, queria muito uma opção para detectar fotos duplicadas. Tem centenas e fazer uma a uma dá muito trabalho, dificultando muito a nossa vida. Alguém sabe uma solução para isso? Pronto, é isso mesmo que está a acontecer aqui, né? A inteligência artificial. Aí a pessoa, para organizar as suas fotos de família, ela vai simplesmente por uma coisa que, se nós virmos, não é tão importante assim, não é? Mas a pessoa está dando uma importância, porque é uma memória de família, ela permite que exista uma recolha dos seus dados biométricos faciais e que estes dados vão, não sabe ela para onde, nem vai ser armazenado como, nem vai ser utilizado como, ela não sabe nada disso, ela nem se questiona. Ela não sabe que essas imagens vão todas para um banco de dados central, administrado de diversas formas para controlar a vida dela e de muitas pessoas. Aí podemos ler também, acho ótimo o Google Fotos. E para aqueles que acham uma droga, é porque não sabem a importância de se ter um lugar, lembranças suas, de seus amigos e parentes. Então nós vemos que as pessoas dão uma importância muito grande à lembrança, às fotografias. E as redes sociais, estas grandes empresas como o Google, o Facebook, os caras trabalham em cima desse sentimentalismo, desse saudosismo. Os caras não brincam não, os caras sabem como usar a psicologia para conseguir aquilo que eles querem, que é o controle total. Só ir na aba Álbuns e que tem as fotos com reconhecimento facial. Eu fico incrível com os recursos do Google Fotos. É muito fácil buscar uma foto específica, como por exemplo árvore, animais, etc. Show! Google Fotos tem, além de ser uma ótima nuvem, traz recursos bem interessantes. Eu acho que isto aqui, estes comentários devem ter sido traduzidos no Google Tradutor, porque devem estar completamente corretos, né? Então, pelos comentários, descobrimos mais uma vez que está sendo realmente muito fácil instalar um sistema de controle tecnológico absoluto. Os programas de controle mental trazidos pelos inteligentes métodos de engenharia social ativam eficazmente a engenharia do consentimento. Vejamos de seguida diversas notícias que juntas erguem um pouco o véu sobre a amplitude do sistema de controle tecnológico atual em todas as áreas da vida pública e privada. A China já está um passo à frente e revela como será o futuro
próximo do mundo. Recursos de inteligência artificial. Google Fotos começa a receber função presente no Moto G6, que é um celular. O Ministério Público investiga legalidade do reconhecimento facial do Facebook. Opa, como assim? Está a acontecer reconhecimento facial no Facebook. A Gol supera a marca de 1 milhão de check-in por selfie. Gol é uma empresa de aviação brasileira. Como a China tem avançado para se tornar líder mundial na inteligência artificial. O objetivo de Pequim é manter todos sob vigilância. Saiba como o Facebook está investindo na visão artificial. Galaxy Tab S4 aposta no reconhecimento facial e análise da íris. Ônibus de São Bernardo terão biometria facial para gratuidades. A China está virando um imenso Big Brother para poder controlar sua população. Biometria facial nos ônibus começa a funcionar na segunda-feira aqui no Brasil. Escola nos Estados Unidos testa tecnologia de reconhecimento facial para segurança. Prefeitura avança na implantação de biometria facial aqui no Brasil. Em Alagoas, lojas usarão fotos de clientes para liberar compras no Espírito Santo. Biometria facial começa a funcionar na segunda-feira nos ônibus de Santos, São Paulo. Start Eldorado, como a Receita Federal usa o reconhecimento facial. Vigilância onipresente. Repórter testa óculos de reconhecimento facial da polícia chinesa. Shoppings no Canadá usaram secretamente o reconhecimento facial para identificar idade e género. E a lista poderia ser enorme de notícias sobre isto. O controle tecnológico está a acontecer em todo lugar. Vamos aqui olhar esta notícia. A biometria obrigatória no Brasil, ditadura tem uma nova face. E chegou a hora da sua escolha. Que é isto que muita gente não está querendo olhar. Você vai alinhar com o sistema de controle tecnológico absoluto da nova ordem mundial? Ou vai ter a coragem de não fornecer os seus dados biométricos para nenhuma instituição e sofrer as consequências de tal automarginalização? O que é que você vai escolher? Tenha consciência de que, se der os seus dados biométricos, você estará a dizer sim para o sistema ditatorial que está sendo instaurado. E a instauração deste novo modelo de sistema de controle está sendo feita sem qualquer significativa resistência, uma vez que a população, em sua grande maioria, não está minimamente preparada para ter um pensamento crítico sobre todo o processo envolvido. Qual a porcentagem de pessoas que no mínimo se interroga sobre a recolha dos dados, o armazenamento e o gerenciamento dos dados biométricos? Aí nós vemos esta foto aqui, baianos fazem fila quilométrica no TRE da Bahia para recadastrar biometria. Isto foi no dia 28 de novembro de 2017. Olha-me isso. Algo que as pessoas se sujeitam, tá? Para simplesmente continuar alimentando esta máquina de controle. Eu acho que esta foto para mim é impressionante, cara. É impressionante. Como é que as pessoas vão aqui, olha aqui as pessoas apoiadas nas grades, horas e horas e horas aqui, paradas, né, em pé, para serem controladas. Eu acho assim, aí nós questionamos como é que acontece às vezes genocídios onde as pessoas caminham para, assim, em grupos para a morte sem sequer se revoltarem. Elas morrem sem resistência. Não é difícil imaginar isso, não. Basta só olhar para aqui. Isto aqui é triste, sabe? A mim dá-me tristeza ver uma foto destas, sabe? Assim como aquelas enormes filas de vacinas, onde as pessoas vão num domingo, gastam horas e horas numa fila igual a esta, para serem vacinadas em massa com substâncias que elas nem sabem o que é que tem dentro daquelas vacinas. E que a maior parte sofrendo, muita gente sofrendo reações adversas. Realmente o despertar é muito complexo. Obrigar a população a fornecer as suas biometrias para o Estado vai contra a Constituição e contra a Carta Universal dos Direitos Humanos. Mas é obrigatório no Brasil com diversas repercussões para quem não alinhar com o sistema de controle. E diz, o cadastramento biométrico obrigatório termina em 9 cidades até sexta. Veja prazos finais. Ou seja, é obrigatório, as pessoas têm que ir. E como é que fica a Constituição? Que diz que é inviolável a imagem, a intimidade, a vida privada da pessoa.
Onde é que fica essa inviolabilidade? Ela depois é anulada com imensos parágrafos que diz: mas esta lei não é aplicada nos seguintes casos. E aí acabou. Não existe essa história de a vida privada, a imagem da pessoa ser inviolável. Isso não existe, cara. Não existe. Está na Constituição, mas não existe. Porque existem não sei quantos parágrafos depois que anulam isso. Todas as coisas que parecem ser direitos humanos não existem. Porque depois, a seguir, diz-se: mas isto não pode ser aplicado nos seguintes casos. Aí acabou. E a população diz: vive numa democracia. Vive no quê, cara? Nós vivemos numa ditadura no mundo todo já. Todos a ser controlados. É preciso acordar para isso, cara. A Constituição do Brasil diz, no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, e eu já li isto atrás e vou ler novamente. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas nos termos seguintes. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ora, quando o Estado cria leis, medidas e procedimentos que obrigam os cidadãos a fornecerem parte da sua intimidade, que são impressões digitais, íris dos olhos, face, reconhecimento da voz, DNA, etc., para ser digitalizada para o controle do Estado, está diretamente violando a Constituição. Por mais ressalvas que eles fazem, por mais parágrafos que eles adicionam, dizendo: não, mas esta lei não se aplica. Não. Acabou, mesmo. Não existe isso de inviolabilidade. E é claro que eles estão sempre usando o argumento de por motivos de segurança. O controle do Estado e as corporações sobre todos os movimentos de cidadãos vai sendo instaurado em todos os setores da vida pública e privada. E aqui mostra mais alguns exemplos. Biometria em aeroportos no Brasil é necessária. Saúde inaugura o uso de biometria em serviços públicos. Os caras vão saber quem é que foi lá fazer o quê. A vacinação, em pouco tempo a vacinação vai estar associada à biometria. Os caras vão saber quem é que se vacinou e não. Não precisa nem do agente de saúde ir lá bater na porta. Os caras lá nos sistemas vão saber quem é que recebeu a vacina e não. Biometria de bebês será obrigatória após o nascimento, cara. Estou brincando alguém. Os caras querem controlar o recém-nascido logo, assim que nasce. Tal. Bate logo um carimbo nele. Aqui no blog já existem diversos artigos com imensos detalhes sobre o sistema de controle tecnológico, biométrico. E eu sempre que eu faço um artigo eu procuro mostrar os outros artigos que eu já fiz, que é para linkar todos. Aí nós vemos a violência da instalação do sistema de controle tecnológico absoluto. É mais um trabalho que eu fiz aqui no canal. Descodificando a PLG, Proteção de Dados Pessoais, que foi aprovado no Senado. Chegou a hora da sua escolha decisiva. Vai alinhar com o sistema de controle tecnológico absoluto, a nova ordem mundial, ou vai ter a coragem para não fornecer os seus dados biométricos para ninguém e sofrer as consequências de tal automarginalização? Porque não se pense que lutar contra um sistema vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. E a violência da instalação do sistema de controle tecnológico absoluto, nós vemos aqui. A instalação do sistema de controle tecnológico absoluto não está nem irá acontecer de forma pacífica para todos. Vejam a opressão dos seguintes vídeos, e que já são imensos do mesmo tipo circulando nas redes sociais. E nós podemos ver aqui, tirar o som. Não? Servidores públicos, o cara trabalha para a prefeitura, vê o moço vendendo, o moço possivelmente sem dinheiro, foi conseguir uns abacaxis para vender, para conseguir algum dinheiro, vem com um carrinho de mão, simples, pobre. E o cara, servidor público, chega ali com o maior descaramento e vai roubar. Simplesmente é o Estado, olha ele, todo constrangido porque está a ser filmado a roubar a mercadoria do moço. O que é que este moço vai fazer, cara? Para conseguir dinheiro? Olha, o moço, olha, ele é um impotente, não sabe o que está a fazer. Como é que ele vai conseguir contornar esta situação? Como é que as pessoas estão conseguindo contornar esta situação? Olha aí, polícia, vem estes caras, não sei quantos caras ali para roubar. Está o Estado roubando, cara. É uma gangue que vem com o lado armado atrás, intimidar o jovem e rouba ali.
É a mesma coisa que uma gangue, cara. É uma gangue. Olha aí, veiculado armado. Se o jovem resistir, vai preso. Aí nós vemos. Outro. Ó. Os caras chegam e roubam os carrinhos das pessoas. As pessoas estão trabalhando, procurando ganhar na sua vida, um pai de família. Quanto dinheiro ele gastou num carrinho dele? Quanto dinheiro há investido nisso? Qual o maior esforço que as pessoas fizeram para conseguir ter este negócio? E os caras simplesmente levam, roubam. Acabou. Porquê? Olha, o lado armado ali para garantir que a população não pode resistir, senão leva porrada. E isto acontece para que eles querem chegar aqui, ó. Aí nós vemos a máquina de cartão para ambulante. Aí. Quem é que vai poder fazer isto? Vender ambulante assim na rua? Com conta. Quem tiver completamente controlado pelo Estado. Tá? O cara faz um registro da sua venda, dá as suas biometrias, é controlado pelo Estado, o dinheiro não vai existir mais, tá? Não mais o dinheiro vai existir a nível físico, só vai existir dinheiro a nível digital, e as pessoas vão estar a trabalhar completamente alinhadas com o sistema e recebem o dinheiro através destas máquinas, né? E o Estado sempre levando a sua parte de imposto. O imposto é logo cobrado na hora. Não existe nada acontecendo sem a controle do Estado. Vai, todo feliz por estar a ser controlado, manipulado, roubado, intimidado. Depois da polícia chegar ali e roubar as pessoas, intimidar, aí aparecem estes todos felizes, né? Sistema de controle completo. O que vemos já sendo implantado é um sistema onde somente existirá dinheiro virtual, acessível apenas por quem estiver perfeitamente alinhado com o sistema de controle tecnológico biométrico absoluto. Quem não estiver perfeitamente alinhado ficará à margem. A participação da operação, intimidação e até da violência das forças policiais será e já está sendo essencial neste processo. Tanto o modelo civilizacional objetivado quanto os métodos para a instauração do mesmo são maléficos em todos os seus procedimentos e intenções. Por isso, prevê-se um futuro próximo com mais de 2 bilhões de desempregados até 2030 devido ao impacto tecnológico. E para que tal sistema seja implantado é preciso que a liberdade de expressão cada vez seja mais restrita no mundo. E é preciso fazer o povo habituar-se, que agora é assim. E um biohacker esteve em São Paulo distribuindo implantes de chip, isto em novembro de 2017. Então o que nós temos vindo a mostrar aqui é realmente... estou fazendo este vídeo com intencionalmente muita informação detalhada para que fique registado. Precisa haver estes vídeos assim, que são grandes, mas que são bons em termos de informação e perspectiva do que está acontecendo. Para nós entendermos que o que está acontecendo dentro do Brasil não é algo que está acontecendo por acaso. Faz parte de uma agenda internacional bem específica e que caminho quer seguir. No livro que eu escrevi, Educação de Paz, eu faço todo um levantamento sobre isso. Também, mais, onde eu mostro o Senado aprova a criação da Base de Dados Nacional para a Identificação dos Cidadãos, isto em abril de 2017. Aqui, criação da Base de Dados Nacional para a Identificação dos Cidadãos. Então, quando agora o Temer aqui, ele aprova aqui, quando ele aprova a Lei Geral da Proteção de Dados, é criado uma autoridade nacional para a proteção de dados. Existe a criação de uma autoridade nacional para a proteção de dados. E a autoridade nacional para a proteção de dados, ela trabalha diretamente com esta base de dados nacional de identificação dos cidadãos. A Justiça Eleitoral organizará uma base de dados nacional com informações de identificação de todos os cidadãos para uso de todos os órgãos governamentais. Isto é texto retirado do próprio Senado. É o que determina
A PLC 19/2017, aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira, 11 de abril de 2017. Ele segue agora para a sanção presidencial. O projeto também dispõe sobre a criação de um documento de identificação nacional a ser emitido com base nas informações compiladas. A Identificação Civil Nacional reunirá todas as informações de identificação do cidadão, como o Registro Geral, a Carteira Nacional de Habilitação e o título de eleitor. A nova base de dados será gerida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que garantirá o acesso à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e ao Poder Legislativo. A integração do ICN ocorrerá ainda com os registros biométricos da Polícia Federal e Civil. E nós podemos abrir aqui para ver. Está aqui a notícia toda. Destacamos, desde já, que o mais forte argumento por parte dos governos de todo o mundo é que os tais sistemas de controle tecnológico absoluto são em prol de uma suposta segurança das pessoas. E diz, a base de dados é uma importante medida de segurança nacional para dar mais confiabilidade aos nossos documentos. Hoje, sem dados biométricos, a carteira de identidade acaba servindo à falsidade e a atos ilícitos. Simultaneamente, é sancionada a lei que cria o documento único de identificação, que vai ter mais de 20 identificações dentro desse documento. Aqui o texto que saiu das notícias do Senado, o link, isto é do livro. Podem parar o vídeo e ler. E é criado o documento único do cidadão. Isto é o passo anterior à implantação de um chip. Aqui aparece um policial que é senador, um policial legislativo do Senado, Gustavo Rodrigues. Não, ele não é senador, é policial legislativo do Senado. E ele vai reforçar o argumento da segurança para a implantação destes sistemas. Aí nós vemos que mais de 50 países já adotaram o cartão único de identidade e mais de 120 países já possuem uma lei da proteção de dados. Como fazer o levantamento dos dados biométricos de todos os cidadãos sem cair na inconstitucionalidade de obrigar os cidadãos a fornecer tais dados biométricos, criando uma cultura de hábitos tecnológicos onde os cidadãos de livre e espontânea vontade digitalizem as suas biometrias. Só que os cidadãos, ao fornecer estes dados biométricos, eles simplesmente, sem saber, eles estão perpetuando uma inconstitucionalidade, que é a violação da sua vida privada. Mas havendo o consentimento do cidadão, não existe violação. Aí é que está a questão. É que os caras, ao fazerem as pessoas, ao darem permissão para que seja levantado a recolha dos seus dados biométricos, não existe inconstitucionalidade. Então é preciso que exista uma engenharia social de hipnotismo das massas, de controle mental, com programas de controle mental, para que seja criada uma cultura de hábitos tecnológicos, onde as próprias pessoas vão em fila, como nós vimos naquela imagem atrás, vão passar horas e horas em pé numa fila, de livre e espontânea vontade, dando os seus dados biométricos. Porque se todas as pessoas estivessem conscientes e ninguém lá fosse, os caras abrissem as portas, não tivesse ninguém, nenhuma pessoa para dar os dados biométricos, o que é que eles iriam fazer? Os caras iriam de casa em casa? Né? Como instaurar uma cultura de controle tecnológico absoluto? Para instaurar esta cultura de controle tecnológico absoluto, primeiro, anunciar simplesmente que agora é assim que se faz. Pronto, os caras anunciam que agora é assim que se faz e as pessoas vão e fazem. Dão, de livre e espontânea vontade. Permitir que o medo, o sentimento de insegurança e indignação dominem a população, como resultado do também permitido crescimento da criminalidade e corrupção. Aí, como as pessoas ficam com medo e com sentimento de insegurança, indignadas, elas consentem o controle tecnológico absoluto. E em ambos os casos, gatilhos hipnóticos são acionados.
Estes gatilhos foram programados na mente das pessoas em geral pela engenharia do consentimento, os quais, como o nome indica, fazem a população simplesmente aceitar a integração de tais procedimentos em sua vida diária, obedecendo às regras impostas sem qualquer questionamento. De seguida veremos alguns exemplos de ambos os casos. Pedimos que mantenham em mente as seguintes questões. Por que é necessário armazenar tanta e tão detalhada informação sobre os cidadãos? Onde é que fica situado o banco de dados biométricos? Quem administrará o banco de dados biométricos? Quem terá acesso a tais informações? E terá acesso para quê? Em que situações? O que poderá ser feito legalmente com tais informações? O que pode acontecer se tais informações forem usadas de forma indevida? Aí nós vemos aqui, por exemplo, o Enem terá coleta de dados biométricos antes da prova. Pronto, agora é assim. Toda a gente alinhou com isso. Aqui trabalha a engenharia do consentimento. Para fazer o Enem agora, olha, tenho que dar a identificação biométrica. Agora é assim. Aí eu questiono, será que apareceu alguém lá que disse assim, olha, eu não quero dar os meus dados biométricos. Eu vou dar a minha identificação, mas eu não quero dar. O que é que aconteceu com essa pessoa? Será que ela conseguiu fazer a prova sem dar os dados biométricos? Atualização do cadastro eleitoral, agora é com biometria. Não tem outra opção. Será que não tem outra opção? Passaporte eletrónico, agora é biometria. Tudo para segurança. Aqui, ó, segurança. Câmara de Notícias, na Câmara dos Deputados, na secção de segurança. Aeroportos brasileiros poderão ser obrigados a instalar identificação por biometria. Poderão ser obrigados por quem? Por uma agenda internacional que domina o Brasil. Em Santos, o sistema de biometria começará a funcionar em 4 escolas, jovens, crianças. Aí começa a biometria aqui a ser testada. Isto é em 2017. Em transportes públicos, no Distrito Federal. Hoje já está sendo aplicado em muitos estados no Brasil. A biometria é utilizada para evitar fraudes em escolas. E no estrangeiro, então, a coisa está bem disseminada. O que acontece aqui é a supressão dos direitos e liberdades à luz constitucional e legislativa. Modelos civilizacionais que proporcionam o aumento da violência, injustiça e da corrupção. Que é esse o tipo de sociedade que está sendo criada. Ela proporciona o aumento da violência, da injustiça e da corrupção. Aí o que é que acontece com isso? Instala-se o cresce o medo e o sentimento de insegurança na população. Ao crescer, aumentar o medo e o sentimento de insegurança, em troca de segurança as pessoas estão prontas para trocar o princípio de que somos todos inocentes, até prova em contrário, por somos todos potenciais criminosos e terroristas. Eu entendo o tipo de engenharia que está acontecendo aqui. São criados modelos civilizacionais que proporcionam o aumento da violência, da injustiça e da corrupção. Aí a população fica com mais medo e sentimento de insegurança. E como ela tem cada vez mais medo e sentimento de insegurança, ela fica pronta, em troca de segurança, ela fica pronta a ceder o princípio de que somos todos inocentes é próprio contrário, para somos todos potenciais criminosos e terroristas. E para isso ela permite que a sua vida privada, a sua imagem, a sua intimidade seja controlada por tecnologias de controle biométrico. Então começa-se a restringir o direito do indivíduo, o direito à privacidade, o direito à propriedade privada, física e material. Começa-se a restringir, acabou a inviolabilidade da imagem, da vida privada, da intimidade, acabou isso. A liberdade de expressão, de opinião, de crença, acaba quando se coloca na... Sim, liberdade de expressão, mas a lei diz que garantimos a inviolabilidade, mas a lei não se aplica quando? Como assim? Ou existe ou não existe? E aqui, nós já começámos aqui, foi aqui onde começamos. As inconstitucionalidades e hipocrisias da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais sancionada por Michel Temer no dia 14 de agosto de 2018. Nós vemos como é que tudo isto está associado a uma agenda internacional. Imensos links oficiais, imensas referências às pessoas entenderem profundamente como está funcionando a instalação de um governo global, uma nova ordem mundial de controle tecnológico, biométrico absoluto.
Espero que tenham gostado e muita luz para todos! O meu trabalho está agregando valor à sua vida. Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, agregando valor à vida de outras pessoas? Patrocine o nosso trabalho e ajude-nos a manter esta obra. Este é um trabalho de equipe, sozinho eu não seria capaz. Se quiser me auxiliar neste trabalho, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho e muita luz para todos!